Apresentação: Renato Igor. Um abraço para você que está aqui conosco na manhã deste sábado. Muito bom dia. Este é o Condomínio Legal, que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. A reforma tributária brasileira está ainda em fase de regulamentação. Só que os impactos para o setor da construção civil, eles já são previsíveis e exigem atenção imediata. Esse assunto foi foco, de um evento promovido pelo Sinduscom da Grande Florianópolis e a Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina na última segunda-feira, e reuniu empresários, advogados, especialistas para discutirem os efeitos da nova legislação sobre locação, incorporação, compra e venda de ativos imobiliários. Por isso nós vamos conversar com a doutora Letícia Veras, que é advogada, tributarista, do escritório Cavalazzi Andrei Restanho e Araújo Advocacia. Doutora Letícia, muito obrigado pela sua gentileza na manhã deste sábado aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Renato, tudo ótimo. Nós que agradecemos a oportunidade de conversarmos. Imagina. Doutora, onde é que está a maior preocupação? Então, Renato, inicialmente eu acho interessante a gente pontuar que a reforma ela vai impactar o setor de serviços como um todo, né? Ela vai desonerar a indústria e ela vai acentuar a tributação sobre serviços. E, especificamente no âmbito da construção civil, o modelo brasileiro de um imposto sobre o valor agregado, ele se destaca pela abrangência e complexidade. Nós buscamos uma tributação mais ampla do setor imobiliário, né? Só para fazer um breve comparativo com os sistemas internacionais, a União Europeia, por exemplo, ela geralmente isenta operações imobiliárias do IVA, né? E excetua algumas construções novas. Já o Canadá, ele vai aplicar esse imposto em novas construções e isenta revenda de imóveis usados. E o que é interessante a gente também destacar é o seguinte: nós vamos ter uma mudança na tributação sobre o consumo nesse primeiro momento. Então, hoje na sistemática atual nós temos ISS, o Imposto sobre Serviços de Competência dos Municípios, e ICMS, de competência estadual. E esses dois tributos eles vão ser substituídos pelo IBS, e depois nós temos PIS e COFINS, que são contribuições de competência da União, que vão ser substituídos pela CBS. No setor imobiliário, uma das grandes críticas é que nós vamos, apesar da extinção do ISS e do ICMS, nós vamos ter ainda a convivência do ITBI, que é o Imposto de Competência Municipal pago na alienação de bens imóveis, né? Inclusive tem uma nota técnica do CECIF de número 5 que trata sobre o IBS na indústria da construção civil, que ele recomenda a extinção do ITBI. Seguindo, Renato, nós vamos ter um regime específico para operação com bens imóveis, tá? Esse regime específico, ele vai levar em consideração alguns fatores de redução das alíquotas e da base de cálculo, no cálculo do IBS da CBS, e nele está enquadrado o segmento da construção civil. Muitas das alíquotas relativas a essas operações vão ficar reduzidas em 50%. Inclusive algumas operações de locação, cessão onerosa, arrendamento de bens imóveis vão ficar reduzidas em 70%. Então, o que importa dizer é que para o setor de construção civil a gente vai ter uma expectativa de uma alíquota base em torno de 14%. Ainda assim, os contribuintes vão estar sujeitos a uma não cumulatividade ampla, o que quer dizer que tudo que for adquirido vai ser tomado crédito. Mesmo assim, vai ser uma carga tributária superior aos 8,65 atuais, que somando, fazendo um cálculo por cima, é os 5% de ISS, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Né? Então, vai elevar a carga tributária. Importante mencionar também que a partir do ano que vem, a partir de 2026, o IBS ele vai ter uma alíquota de 0,1% e a CBS de 0,9%. Mas vai ser dispensado o recolhimento de quem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação.
Além disso, o eventual montante recolhido ele vai poder ser compensado com PIS e COFINS, e não havendo débitos suficientes para ser compensados com poderá haver a compensação com qualquer outros tributos federais ou o ressarcimento em espécie. Nós estamos conversando com a doutora Letícia Veras, que é advogada tributarista da Cavalazzi Andrei Restanho e Araújo Advocacia, que participou de um evento promovido pelo Sinduscom e pela Câmara Italiana do Comércio e Indústria de Santa Catarina, tratando do impacto da reforma tributária que está em regulamentação no mercado formal da construção civil. Daqui a pouco, doutora Letícia, depois do intervalo, vamos tentar detalhar o que muda para locação de curto prazo, para locação de longo prazo, o que muda para imóveis de padrão inferior, para imóveis mais sofisticados. Então nós vamos seguir esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na sequência do Condomínio Legal. Até já. Condomínio Legal. De volta na manhã deste sábado, e o Condomínio Legal, que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Hoje conversando com a doutora Letícia Veras, que é advogada tributarista, com atuação no escritório Cavalazzi Andrei Restanho e Araújo Advocacia, que participou de um evento super importante na última segunda-feira, promovido pelo Sinduscom, Sindicato da Construção Civil da Grande Florianópolis, e pela Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina, SIESC, tratando dos impactos da reforma tributária nesse mercado pujante da construção civil. E friso pujante porque o nosso mercado catarinense, ele cresce numa curva ascendente, né? Ele cresce num ritmo muito maior do que a média nacional. E a senhora já disse agora há pouco que vai se pagar mais imposto do que se paga hoje. Bom, doutora Letícia, vamos falar um pouquinho sobre locação, o mercado de aluguéis. Locações de curto prazo e locações de longo prazo. O que muda? Então, na locação de longo prazo, Renato, a gente vai ter uma alíquota de IBS e CBS reduzida em 70%. Então, eles vão pagar apenas 30% da alíquota estipulada pelos municípios e pelo Estado, né, do IBS e da CBS pela União. Já na locação de curto prazo, com aquela que não supera os 90 dias ininterruptos, nós vamos ter contratos dessa natureza, operações dessa natureza vão ter uma alíquota reduzida em 60%, e aí vai ser aplicada a mesma regra dos serviços de hotelaria. Bom, isso na prática significa quem é que vai pagar mais? Quem tem, por exemplo, muitas pessoas hoje fazem aquela locação por temporada, né? Por sistemas como o Airbnb, essas plataformas. Elas vão sofrer, de certa forma, como é que pode dizer? Vai ter um aumento da carga tributária para essas pessoas. Já na locação de longo prazo, locação para imóvel residencial, nós temos até uns redutores sociais. Por exemplo, na locação residencial, a gente pode ter um abatimento de R$600 mensais do aluguel. Entendi. Agora, num mercado como o nosso, que tem, de um lado, uma demanda gigantesca por moradia social, pode ser uma boa notícia. Agora, em contrapartida para atividade econômica, atividade comercial, nós que temos aí uma presença muito importante, né, na cadeia econômica, da importância aí da temporada de verão, teremos então, muito provavelmente, aluguéis mais caros na temporada. Com certeza. Isso é uma realidade. Bom, nós estamos conversando aqui na CBN Floripa com a doutora Letícia Veras, que é advogada tributarista da Cavalazzi Andrei Restanho e Araújo Advocacia, nos falando sobre os impactos da reforma tributária no mercado da construção civil. Para daqui a pouco, depois do intervalo, o custo dos impostos, o peso dos impostos nas obras de alto padrão e também naquelas de menor valor agregado nos empreendimentos, esses de alcance social. Vamos para o intervalo e até já. Condomínio Legal. De volta na manhã deste sábado, e o Condomínio Legal fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário, conversando com a doutora Letícia Veras, que é advogada tributarista da Cavalazzi Andrei Restanho e Araújo Advocacia, sobre os impactos da reforma tributária nesse mercado de locações, no mercado imobiliário, no mercado da construção civil,
na questão do aluguel de curto espaço de tempo de contrato, de longo prazo, como já falamos agora há pouco. E agora nós vamos falar, doutora Letícia, sobre o que muda do ponto de vista daquilo que está proposto na reforma tributária, ainda em fase de regulamentação, em relação ao impacto, peso dos impostos nos imóveis de alto padrão e também naqueles de alcance social. Como é que está a coisa? Então, Renato, na alienação de um bem imóvel residencial novo ou de um lote residencial por um contribuinte sujeito ao regime regular de IBS e CBS, nós poderemos deduzir da base de cálculo um redutor social no valor de R$100 mil por bem imóvel residencial novo. Ou então, no caso de um lote residencial, de R$30 mil até o limite do valor da base de cálculo. Aí nós temos certas especificidades da base de cálculo, algumas complexidades que não comportaria aqui o tempo da entrevista de eu esmiuçar. Mas nós temos um redutor social significativo, né, que isso, considerando empreendimentos voltados para uma habitação social, digamos assim, vai ser um valor significativo. Agora, para empreendimentos de alto padrão, talvez esse valor não impacte tanto, né? Certo é que haverá um incremento da carga tributária, consequentemente refletindo na precificação dos imóveis. Agora, é fundamental também nesse clima de incerteza, né, doutora, o fato de que tem muita coisa ainda para ser definida e as empresas precisam se planejar, se é que é possível se planejar num ambiente de tanta incerteza, né? Com certeza. Assim, Renato, a reforma, ela está posta. Ainda que tenha os seus críticos ou os seus entusiastas, fato é que ela foi aprovada e nós precisamos agora trabalhar em cima dela. Então, é importantíssimo que a classe empresária reveja os seus arranjos, né? Refaça o planejamento tributário, e isso envolve conhecimentos multidisciplinares. É muito importante, então, buscar assessoria jurídico, contábil, para fazer modelagem de cenários, para já começar o planejamento prévio, vai ser a melhor saída. Eu gostaria de agradecer a gentileza aqui conosco da presença da doutora Letícia Veras, que é advogada tributarista da Cavalazzi Andrei Festan e Araújo Advocacia, e que participou na última segunda-feira de um evento em Florianópolis tratando dos impactos da reforma tributária nesse mercado tão pujante da construção civil, mercado imobiliário, de locações, de compra e venda, que gera tanto emprego, renda, uma cadeia econômica gigantesca, em especial em Santa Catarina, onde a curva desse mercado é muito acima, felizmente, da média nacional. Doutora Letícia, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco, bom dia e um excelente final de semana. Obrigada, Renato, foi um prazer, excelente final de semana. Um abraço a todos. E antes do encerramento aqui do Condomínio Legal, na manhã deste sábado, gostaria de compartilhar com vocês uma informação de um projeto, um novo projeto de lei, que está tramitando em Brasília, no Senado, e que quer criminalizar a atuação dos corretores de imóveis sem registro no Brasil. É uma medida que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Atualmente, quem exerce atividade sem registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECI, é configurado como contravenção penal, ou seja, é uma infração de menor gravidade, com pena de 15 dias a 3 meses ou multa. Esse é um assunto super importante, é uma bandeira antiga do CRECI, porque defende o exercício legal da profissão. E é importante ressaltar para o público, consumidor, para inquilinos, para clientes, aqueles que desejam comprar um imóvel, que uma negociação imobiliária segura, ela é feita através de um corretor credenciado e habilitado no CRECI. Isso aí dá mais segurança para a negociação imobiliária. Turma, obrigado pela gentileza. O Condomínio Legal vai ficando por aqui. Voltaremos semana que vem. Grande abraço. Tchau.